Aleluia, 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 Ele é santo. A paz do Senhor, igreja. Deseja quem está perto de você um Feliz Natal. Diga, Feliz Natal. Não sei se te verei você novamente no futuro, mas agora já quero que você tenha felicidade na celebração da sua maravilhosa festa do nascimento do nosso Jesus. Glória a Deus. Cumprimentou 70 pessoas? Se você já cumprimentou 70 pessoas, você já pode tomar o seu lugar, mas quando você vai sentando, você já vai dando um glória aí para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos aqui adorando o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive. O nome dele é sobre todo nome, o nome dele é Jesus. Amém? E nós temos uma certeza, a nossa certeza é que Ele está nesse lugar, recebendo toda essa adoração, recebendo todo o nosso louvor, recebendo toda a nossa gratidão. E eu tenho certeza que Ele se alegra comigo e com você em estarmos aqui nesse lugar essa noite na presença dEle. Amém, meus irmãos? É óbvio que é Natal, e Natal nós somos impelidos a presentear as pessoas que são valiosas para nós, que têm algum significado, que marcou a nossa vida de alguma maneira durante o ano, os nossos familiares. Mas e o aniversariante? E Jesus? Você já preparou um presente para ele? Já preparou algo que possa agradá-lo, tirar um sorriso do coração dele? A palavra do Senhor diz que ele se alegra, sim ou não? Quando que ele se alegra? Quando tem uma festa no céu. E o que provoca a festa no céu? Quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Então talvez você queira presentear Jesus, dar a Ele a única coisa que Ele não tem, ou talvez não tinha ainda, que era justamente o seu coração quebrantado, arrependido e contrito na presença dEle. Você quer alegrá-lo? Dê a Jesus o seu coração. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora onde você está, para que nós possamos entrar na palavra. Mas eu não quero lançar palavras ao vento aqui, eu quero falar com corações disponíveis nesse lugar essa noite. Eu não quero cumprir uma liturgia ou simplesmente participar de uma celebração sem que o sentido dessa celebração seja, primeiro, adorar a Jesus, e segundo, que Jesus possa falar ao meu e ao seu coração, trazendo algum tipo de transformação. Então, com seus olhos fechados, eu gostaria que você presenteasse ao Senhor Jesus dessa maneira, nesse momento. Talvez hoje você não fez essa oração, dizendo: Senhor Jesus, tudo que eu posso dar, eu te dou o meu coração. Tudo que o Senhor mais quer de mim é o meu coração. Eu quero me arrepender, eu quero reconhecer os meus maus caminhos, as minhas más decisões até aqui, e quero confessar que o Senhor governa sobre tudo o que há em mim. Meu coração é teu, minha mente é sua, a minha vida é tua. Reina sobre nós, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Para isso, eu peço que o Senhor fale conosco por intermédio do teu Espírito Santo, e ministre em nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, para nos tornar cada dia mais semelhantes a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Eu faço essa oração quase todos os dias, mas eu quero encorajar a igreja a todas as manhãs entregar o seu coração para o Senhor, como gesto de adoração e de gratidão, que isso o alegre. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos ler esse texto maravilhoso, impactante, cheio de poder de Deus para nossas vidas, onde está escrito assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Versículo 27, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, ó
Batista das Amoreiras. Cadê? Vamos receber isso. As riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, ó Igreja Batista das Amoreiras. E qual é o segredo? O segredo é esse: Cristo em vocês é o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. E todos digam aleluia. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite é o Natal além da manjedoura. O Natal além da manjedoura é algo que juntos nós vamos buscar a revelação e a direção do Espírito Santo nessa noite para os nossos corações. O apóstolo Paulo falou que a manjedoura cumpriu-se um grande propósito, um grande objetivo, e esclareceu muitas coisas, mas ainda assim, para muitos, manteve-se um segredo, e ele deixou claro que esse segredo estava sendo revelado a nós, e esse segredo agora não é mais segredo para mim e para você. E qual é esse segredo? Cristo em nós é o que nos dá a esperança de participar da sua glória. Amém? Então nós sabemos, se você lê as Escrituras, já conhece um pouco da palavra de Deus, você já sabe muito bem que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. A Bíblia toda apresenta Jesus Cristo, desde Gênesis, do início, aonde deixa claro quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. De acordo com o apóstolo João, essa declaração foi do próprio Cristo, a pessoa da Trindade maravilhosa, que estabeleceu, sendo o Verbo, o poder criador de todas as coisas aqui do mundo visível e do mundo no qual nós temos acesso. Mas não foi de cara que ele se revelou, não foi logo de início que Jesus se tornou evidente. Ele se manifestou de diversas formas, mas não de forma direta. Assim como eu falei em Gênesis, ele também se manifestou para muitos que vieram antes de nós. Um exemplo dele é como Jesus se manifestou a Moisés, falando: eu quero que você construa na terra um lugar que será a minha habitação na terra, será o lugar aonde eu vou fazer visitação, aonde eu vou me revelar, aonde eu vou sarar o meu povo, perdoar o meu povo, e todos os utensílios que você colocar ali serão uma representação de quem eu sou. Todos os utensílios do tabernáculo refletem e mostram e apontam simbolicamente para Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém ou não? Eu não tenho muito tempo para explicar todos os utensílios, mas Jesus como candelabro é a luz do mundo, Jesus como a pia de bronze é aquele que nos lava, é a água purificadora dos nossos corações, é aquele que crê nele, rios de água viva correrão do seu interior. Jesus como a arca da presença, a arca santa de Deus, que ficava no Santo dos Santos, é a revelação de todas as coisas e da maneira que ele queria fazer a habitação no meio do seu povo. Jesus, no tabernáculo havia os pães da propiciação, Jesus é o pão da vida. Então todos os elementos do tabernáculo tinham um segredo que para muitos não eram claros de se entender. Focaram muito nesse aspecto do que era cada coisa, da santidade de cada elemento, mas não conseguiam ainda compreender a revelação daqueles elementos e sobre o que falava aqueles elementos. Hoje nós temos a revelação completa, mas antes não era assim. Então, outros depois de Moisés também foram tendo experiências com Deus, foram trazendo sinais, poder e maravilhas a respeito de Jesus, mas não de forma muito clara. Até que Jesus escolhe um tempo no tempo para se manifestar e reivindicar para si tudo o que havia acontecido antes dele.
antes dele se manifestar, mudando a estação, mudando os tempos e mudando completamente a história, fazendo-se conhecido agora a partir de uma revelação na qual ele se portou dentro do tempo em forma de carne. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de homem. Amém? Então nosso Jesus escolhe entrar na história num exato tempo, e ele escolhe um tempo perfeito porque ele tinha essa condição. Sabemos que Jesus pôde escolher a família no qual nasceu. Jesus escolheu uma mulher que aguardava em santidade, guardava a sua virgindade para que pudesse se revelar o Messias através dela, Maria. O Messias, para se revelar, deveria vir de uma virgem, e como ela era da linhagem de Davi, ela se guardava, todas as mulheres se guardavam ao máximo, podendo ser ela a mulher que traria o Messias para o mundo. Ela já estava comprometida, ela já estava noiva, mas ainda assim mantinha sua santidade. Jesus sabia que poderia contar com aquela mulher, porque aquela mulher decidiu manter-se santa e pura. Nós sabemos também que José é tido na palavra de Deus como um homem justo, e essa justiça é muito importante para mim e para você, porque deixa claro que Jesus, ao olhar para a terra e para o tempo que estava sendo vivido naquele período, ele escolhe o momento exato aonde santidade e justiça seriam aqueles que iriam cuidar dele como criança, como bebê, e quando ele se revelasse a esse mundo. Ele escolhe esse tempo, e então nós sabemos que tempo é esse. É o tempo perfeito e é o cumprimento da revelação plena de Jesus naquele momento para toda a humanidade presente ali. Então nós vemos o papel poderoso que tem essa família. Está Maria e José, e você já sabe da história. Eles estão procurando um lugar para se hospedar, pois Maria estava em trabalho de parto e não encontrava nenhum lugar, até que aprove que o lugar que foi preparado era simplesmente uma estrebaria, e o que tinha ali naquele lugar onde os animais estavam era apenas uma manjedoura. A manjedoura traz para nós a revelação da riqueza que vem na humildade. Essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração. A riqueza que vem da humildade. Jesus, o Rei da glória, Jesus, o Deus criador de todas as coisas, podendo nascer com todo o conforto do mundo, escolhe nascer na simplicidade de uma manjedoura. E nada acontece por acaso. Ele queria deixar para mim e para você uma lição preciosa com isso. Se a manjedoura falasse, a manjedoura talvez seria como eu e você, dizendo: não, eu não sou digna, eu simplesmente sou um recipiente para alimentar animais, eu não sou um trono que suporte o Rei da Glória, eu não sou um lugar confortável para o Filho de Deus se repousar, eu não sou. A manjedoura teria várias desculpas para não ser usada pelo próprio Cristo, deixando claro que Jesus escolhe a humildade para revelar o poder que havia nele e não no lugar, deixando para mim e para você também esta lição poderosa do Natal, que quando Jesus escolheu a mim e a você, Ele não viu características físicas necessárias, Ele não viu santidade, perfeição, justiça, Ele não viu esses requisitos em nós, assim como Ele não viu perfeição na manjedoura. Mas o que aconteceu? Quando Ele escolhe fazer da manjedoura o seu trono, todo
aquele ambiente, todo aquele estábulo começa a se transformar em um pedaço do céu na terra. Amém? Pastores vêm de longe e o adoram ali, fazendo a primeira lição poderosa: aonde o rei está, não importa a humildade, a simplicidade do local, aquele lugar se torna um lugar de adoração, um lugar de exaltação, um lugar de proclamação, aquele que é santo, justo, perfeito e verdadeiro, e é Jesus Cristo. Aleluia. Os que foram adorá-lo não foram só os pastores, os tidos como os 3 reis magos, chegam também nesse lugar muito humilde, mas não chegam de mãos vazias, de acordo com a palavra de Deus. Eles chegam dispostos a mudar a história daquele lugar, trazendo consigo incenso, ouro e mirra. Ainda que o lugar não fosse um lugar cheiroso, porque Cristo estava ali, Ele trouxe os recursos do céu para a terra, através do toque no coração daqueles que estavam dispostos a adorá-lo, não somente com palavras ou com ações naturais, mas que estava disposto a adorá-lo com aquilo que tinha de valor em sua própria vida. Os reis possuíam bens valiosos na época, e um desses bens era o incenso. O incenso era usado como perfume aromático de ambiente, e rapidamente, porque Jesus está ali, o cheiro e o perfume daquele lugar começa a ser totalmente mudado. Aquele lugar começa a ter um cheiro bom, aquele lugar começa a se tornar perfumado, aquele lugar começa a liberar um cheiro de glória. Mas não só isso, aquele lugar era humilde até aquele momento, mas porque Jesus está ali, um bebê que não pode usufruir disso que ele recebe ainda, mas porque aquele bebê, Jesus, está ali, agora ele também possui ouro, deixando claro que o ouro não estava ali antes, mas passou a estar ali, porque o rei estava ali. E nós sabemos que o ouro, além de ser poderoso exemplo de riqueza, é também um exemplo de glória, de acordo com as Escrituras. Por isso que todos os utensílios do tabernáculo eram revestidos de ouro, para manifestar a glória, a riqueza, a pureza. Então aquele lugar que antes era mal cheiroso, humilde e pobre e miserável, agora tem um perfume, uma glória, uma riqueza e um óleo. O óleo da unção tinha vários aspectos, você já deve ter ouvido várias coisas a respeito disso, mas o óleo da unção, o bálsamo, tinha essa graça sobre aqueles que o recebiam. Tinha poder curativo, tinha poder de perfumar também, mas no caso ali, era o que dava habilitação, autoridade para mudar tempos e estações na vida das pessoas. Talvez você não lembre disso, mas Davi era um pastorzinho simples, cuidando de um rebanho no meio do mato. Quando Samuel vai até o encontro dele e derrama óleo, no mesmo instante que o óleo passa por Davi, ele já não é mais pastor, agora ele é rei. O que muda na vida de Davi, ele não ganha um trono, ele não assume o governo de Israel, a única coisa que muda é que espiritualmente agora, ele é alguém ungido de Deus. Agora ele está cheio de óleo, de habilitação, de autoridade, e agora ele está revestido por uma graça, um favor, um legado e um propósito de vida. O óleo representa a habilitação espiritual do céu na terra, e o óleo ali está ungindo, declarando, profetizando: o rei está aqui.
E porque o rei está ali, tudo já havia mudado. Amém, meus irmãos? Tudo já havia sido transformado naquele momento do nascimento de Jesus. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que o objetivo não era esse, o de Jesus. Somente nascer e ser o Deus conosco, no sentido de estar com a gente. O apóstolo Paulo diz que ele deixou de ser conosco, no sentido de estar conosco, para estar em nós. Ele não está mais agora simplesmente ao nosso lado, ele está dentro de nós. Mas para isso, assim como foi necessário que ele nascesse em uma manjedoura, também é necessário que ele nasça em nosso coração. E esse é o segundo ponto que eu quero refletir com você: a glória do céu em nós. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como Cristo, depois de 200 anos, ainda pode estar vivo, ainda pode operar, ainda pode receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, e realmente, naturalmente, isso é um pouco complexo e difícil de entender, mas não será se você tiver atuante dentro de você o Espírito de Deus, porque Ele está em nós, dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo que habita em nossos corações. Amém? E no momento em que o Espírito Santo escolheu, pois Ele é Deus e Ele decide essas coisas, a partir do momento que eu abri o meu coração e Ele escolheu fazer do meu coração morada, como estava o meu coração? O meu coração era igualzinho esta manjedoura, e a minha vida era muito parecida com esse estábulo. Não tinha o porquê, não tinha valor, não tinha um bom cheiro, não tinha uma boa história, não tinha boa esperança, boa expectativa. Pelo contrário, não havia requisito algum que pudesse fazer da minha vida uma habitação ou um trono para Jesus. Mas Ele, sabendo disso, Ele deixa claro que este era o propósito. O propósito é para que todas as coisas que fossem sendo vividas por mim e por você, ao receber o Espírito Santo dentro de nós, fosse dando glória e louvores ao nome dEle e não a nós mesmos. Ele gosta de nos trazer, principalmente nesse tempo que nós estamos no ano, no final do ano, Ele gosta de nos trazer à memória o sentido da gratidão, quando nós olhamos e pensamos sobre a nossa vida, e vemos tudo o que vivemos, tudo o que realizamos, todas as coisas que desfrutamos, todas as vitórias que vencemos, as batalhas que travamos esse ano. Mas não seria possível sairmos vencedores delas se não fosse por Jesus em nós e através de nós. Amém, meus irmãos? Então Jesus olha para o meu coração e vê esse coração igualzinho a manjedoura, e Ele fala: deixa comigo que eu vou mudar todas as coisas aqui dentro. E aqui eu gosto de trazer aquela ilustração para que você possa compreender junto comigo. Se um rei chega num bairro bem humilde, simples do seu reino, e ele diz para o morador daquela casa, vendo aquela casa como uma casa mais simples, ele diz: eu quero morar aqui nessa casa com você. E o morador abre a porta com rapidez e com alegria, diz: claro, rei, pode entrar, essa casa é sua. Mas o senhor está fazendo uma visitação. Ele fala: não, eu quero estabelecer o meu trono aqui, eu quero governar todo o meu reino a partir deste bairro mais simples e desta casa mais simples. Para isso, eu preciso que você permita que primeiro eu habite, eu more aqui com você,
e segundo, que eu governe daqui desse lugar. E então você pode imaginar o que começaria a acontecer naquela casa se esse rei estivesse ali dentro. Ele ia falar assim: eu preciso de mais seguranças. Ele ia mudar, transformar o muro. Eu preciso promover os meus banquetes. Eu preciso de mudar a refeição, então eu tenho que melhorar a cozinha. Eu preciso dormir num quarto confortável. Eu preciso mudar esse quarto. Quantos entendem que um rei faria de qualquer morada simples um palácio? Sim ou não, meus irmãos? Então é isso. Rapidamente, para você entender, o Rei dos Reis não se importa muito com a escolha da casa ou do local aonde ele determina que nascerá, porque ele sabe que aquela casa nunca mais será a mesma após a manifestação do seu amor, após a manifestação da sua bondade, após a manifestação da sua generosidade. Ele sabe que aquelas paredes vão mudar. Ele sabe que os recursos virão de todo o reino para que ele possa governar a partir dali. E é isso que Jesus Cristo fez ao nascer em nós por intermédio do teu Espírito Santo. Ele olhou para os nossos corações e escolheu fazer dali o lugar, e lugar que eu e você relutamos muitas vezes e não aceitamos e não vimos e nem concordamos com a escolha dele. Quando pensamos em como estávamos mergulhados em nosso pecado, abandonados na nossa tragédia, por que Ele nos escolheu? Por que Jesus escolheu o meu coração para a sua casa? E então Ele começa esse trabalho de trazer o céu para dentro de nós. E é aqui que alguns sentem dificuldade, porque ele não pode, sendo rei, continuar estabelecendo o seu governo e o seu processo de governar todo o seu reino, disputando com o morador da casa, não concordando com as decisões do rei. Por quê? Como tinha sido antes as decisões do morador da casa, antes do rei chegar, não tinham sido boas decisões. Ele não tinha inteligência administrativa, ele não tinha tido oportunidades de prosperar, ele não sabia organização, construção, administração. De repente, o rei fala: eu preciso mudar isso, e o morador fala: não, isso você não pode tocar. Não, então eu quero mudar isso, essa área aqui. Não, nessa área também você não pode tocar. Não, então eu quero transformar esse passado. Eu quero mudar esse bairro e mudar o nome. Não. O passado também o senhor não pode tocar. E é aqui que eu e você travamos uma grande batalha interna, aonde o rei quer governar a mim e a você, de dentro para fora, mas nós não permitimos. Nós não deixamos que Ele estabeleça o seu reino completamente em nós. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que vem para convencer-nos dos nossos erros. O Espírito Santo vem para nos mostrar as nossas más decisões. Porém, nós não damos muitas vezes ouvido a Ele. E aí passa-se anos, tempos, natais e estações, e nós temos pouca ou nenhuma evidência de que um rei fez de nós o seu palácio. A família não consegue perceber, os amigos não entendem, a escola, a faculdade, o comportamento está igual, não tem sinais, não tem demonstração de que um rei habita ali. Mesmo o Espírito Santo gritando no ouvido, mostrando todas as coisas, há uma certa dificuldade de deixar o rei governar.
Por quê? Porque o Rei, o nosso Rei Jesus, Ele governa a partir de uma esperança para os nossos corações, para a nossa história. Quando Cristo nasce em nós e é Natal em nós, o apóstolo Paulo deixa claro que algo poderoso acontece. E o segredo está claro, o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Esse ponto é muito complicado, porque era para todo cristão estar participando da sua glória após o nascimento de Jesus dentro de si. E esse é o último ponto que eu quero falar com vocês para a gente encerrar. A esperança que antecipa o futuro. Quando Jesus nasce em nós, Ele coloca em nós uma esperança diferente da esperança natural e da esperança desse mundo. Agora os valores mudam, porque não é mais valores temporais, agora são valores eternos. Agora a nossa expectativa muda. A nossa expectativa não é com o comer, o que beber, não é o que vestir ou o que possuir. Agora a nossa expectativa é conhecer e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Quando Cristo está em nós, a nossa busca agora é ser transformado de glória em glória à imagem do Filho dele, à imagem do Filho de Deus. Agora, quando Cristo está em nós, a nossa esperança é que, se perdoarmos aquele que nos faz mal, receberemos também perdão e viveremos uma vida participando da glória de Cristo. A nossa esperança é que, se Cristo está em nós, tudo nessa vida é terreno e passageiro. O que nos aguarda é algo poderoso, perfeito, justo e eterno, porque Ele mora em nós. A eternidade passa a ser claro e evidente, e não mais segredos para nós. Nós passamos de viver não apenas mais pelos aspectos visuais, naturais, mas passamos de viver pela fé. E Ele deixa claro que o habitar em nós é um sinal que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Que o fato dele ter nascido em nós foi para deixar um sinal poderoso que um dia estaremos com Ele, assim como Ele está em nós. Por isso Jesus fez tantos sinais aqui na terra, e eu gosto de repetir isso para que entre no teu coração. Jesus curou os enfermos para deixar claro que no céu não há enfermidade. Jesus, Ele ressuscitou os mortos para deixar claro que, se Ele tem poder para ressuscitar os mortos, quanto mais na sua vinda Ele ressuscitará todos aqueles que já haviam morrido, para viver uma vida completa e eterna com Ele. Jesus, o nosso Santo poderoso, fez sinais. E quais eram esses sinais? São sinais para provar que Ele era Filho de Deus? Não, era para provar que existe um reino, para provar que existe um céu, para provar que existe uma eternidade, e que nós, a partir do seu nascimento em nós, viveríamos pensando, buscando, almejando, desejando essa eternidade continuamente. O maior sinal que você é salvo e vai para o céu não é o fato de você estar sentado aqui, é o fato de você ter alguém aí dentro de você. Jesus nasceu em você, você será por Ele salvo, curado, liberto, justificado, protegido, amado e feliz na eternidade junto dele. É Natal em mim.
é um Natal que você precisa dentro de você. E eu vou repetir esse texto e nós já vamos encerrar. Eu quero orar um pouco com vocês. Diante de tudo que eu disse, veja que o apóstolo Paulo nos ensina. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, crentes da IBA. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Porque Cristo está em vocês, é isso que te dá a confiante esperança de participar de sua glória. Porque Espírito Santo está em você, é o que te dá a confiante esperança de participar da glória dele. E eu sei, você sabe, que o Natal para nós é além da manjedoura. A manjedoura começou o plano de Jesus a se revelar aos homens, mas a revelação mais poderosa, mais profunda que você pode receber é quando você o encontrar vivo dentro de você. Dentro de você, que é o lugar favorito de Jesus neste mundo. Ele não habita nos palácios, nos governos. Ele não escolheu esses lugares, ele escolheu uma manjedoura simples como o meu coração. Eu gostaria que você reclinasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. É Natal para você hoje. E não é porque o mundo está comemorando o Deus com eles, o Deus que um dia nasceu. A nossa comemoração